Considerado pelos mais inovadores a madeira do futuro, o bambu não pode ser formalmente chamado de madeira, mas sua matéria-prima se assemelha à massa de uma madeira, possuindo excelentes características semelhantes a esse material. Devido à sua composição fibrosa e de tiras individuais, o bambu encolhe e incha muito menos que a maioria das espécies de madeira sólida, como o ipê e a cabreúva, ou seja, o bambu é muito leve, duro e durável. Externamente, os colmos dos bambus se apresentam longos e flexíveis, e suas paredes possuem considerável resistência à compressão, podendo ser maior que a do concreto. Mas a resistência à tração é a característica de maior destaque, uma vez que pode ser comparada à resistência do aço usado na construção civil. O material que a gente trouxe, exclusivo no Brasil, somos pioneiros e já expomos ele em Casacu Bahia, Casacu São Paulo, Casacu Goiânia e Mostra Aracaju. Esse material tem algumas vantagens que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, o processo de fabricação, um processo bem diferenciado. Além de ser um produto natural, ele passa por um processo de industrialização, diferente de alguns produtos como madeira muitas vezes. O que acontece? Eles são lâminas de bambu prensadas, uma prensa industrial, e depois ele passa por um processo de carbonização. Ou seja, só para vocês terem noção do tamanho do produto, da qualidade do produto. As prensas de porcelanato são de 10 toneladas, as prensas desse material são de 14 toneladas. E essa carbonização faz com que eles fiquem mais duros, mais resistentes. Tirem aquela porosidade que o bambu tem, mas não perca aquela questão da estabilidade que o bambu tem também, aquela flexibilidade. Então a gente consegue fazer réguas maiores, mais largas do que a madeira em si. A madeira ela tende a empenar, enquanto o bambu ele tem uma estabilidade fantástica. A gente faz essas réguas em 5,80 metros, mas para facilitar o transporte a gente corta elas a 2,90 metros. Então elas vêm embaladas em réguas de 2,90 metros, tá? Ela tem toda a certificação 14001, né, que é o selo verde no seu processo de fabricação, e ele tem aquele aspecto natural, que é o visual dela, né? Aquele aspecto natural que a madeira ou o bambu, no caso, traz, que é aquele aconchego, traz aquela harmonia para o seu ambiente. Outra vantagem é que ele não tem problema com fungos e ele pode ser aplicado também em ambientes internos ou externos, ou seja, ele tem resistência à água, sol, chuva, sem problema nenhum. Luciano, como foi essa aplicação? Pronto, Pedro. O bambu traz para a gente uma facilidade muito grande na aplicação, que a gente só está utilizando as colas em pequenos pontos, até pela leveza do produto, né? Quando a gente vai dar o acabamento, ele mesmo nos traz essa facilidade, porque a gente utiliza em uma quina, por exemplo, a gente utiliza o próprio macho dele, então eu não preciso ficar botando cantoneira, fita ou fazendo um corte de meia esquadria que gera poeira e tudo isso. Ou seja, o próprio material ele serve como acabamento lateral. Essa pontinha do macho dele assim colocando, já dá esse acabamento, fica bonito, porque conserva esse traço linear. Sim. E o outro lado, no caso, esse aqui em específico, que é uma quina que a gente vai mostrar para vocês, a gente teve que fazer um corte, um pequeno corte, por causa de dimensão, e apenas aplicamos uma lixa bem fininha. Uma lixa de leve. Bem de leve, só para poder dar o acabamento. Mas você percebe que ele continua tendo o visual de madeira, de bambu, né, que é o legal. Perfeito. Então aqui a régua ela é um pouquinho maior, na verdade. Sim. Então aqui são várias réguas. Perfeito. Né? E quando a gente junta, ele tem um encaixe, dá para ver aqui que realmente o acabamento fica perfeito. Você não vê as emendas, né? Não vê, não. Fica um painel único. Vamos mostrar então essa divisória super bacana para quem está nos assistindo? Vamos sim. Se você perceber aqui o contexto do espaço, é que o corredor ele fosse mais enaltecido e tinha essa diretoria, que aí foi quando a gente pensou, e se a parede dela for feita em bambu, será que funciona? E foi uma coisa que a gente questionou e já realizou.
vocês vão ver que ela está fixada apenas numa estrutura metálica preta, que entra no nosso contexto estético do espaço. Então, por mais que ela fique mostrando no espaço, ela soma na nossa parte estética. Então, ficou maravilhoso, você vai conferir já já. Aqui usou o bambu como divisória. Primeiro ele viu se funcionaria mesmo, se ele funcionaria no espaço, e funcionou, ele entrou como a parede do espaço. Por quê? Tanto ele entra como lado estético, externo, que é o que a gente está acostumado a ver ele aplicado, como se você vê, o fundo dele também tem essa parte estética e nobre. Então, por que também não explorar um pouco mais o bambu? Claro. O uso dele. Então, o que é que eu precisava? Só ver como é que eu ia instalar ele no nosso espaço, sem descaracterizar a parte visual do contexto do projeto. Foi quando me veio na mente trabalhar a parte de estrutura metálica preta, que já tem pontualmente no espaço, e ia deixar todo o contexto visual com aquele link que soma um, soma outro e no final tudo tá ornando. Com certeza, gente. Ó, então fica essa super dica aí da Carol, que mostrou que o bambu pode também se fazer uma divisória. A gente agora está mostrando, você deve estar acompanhando aqui esse fundo incrível do painel, que o Pedro vai contar um pouquinho aqui pra gente. É isso aí, nesse caso a gente foi colocado no teto e lá no fundo, dando essa sensação de unidade e de amplitude que o produto traz. Então todo o teto e o fundo foi aplicado bambu, nessas laterais também será aplicado. E vale ressaltar, Thalita, que isso aqui é uma recepção. E a recepção é o lugar que recebe, que acolhe os clientes. E o bambu traz esse aconchego, traz esse toque de conforto. Além disso, por ele ser esse design, por ele ter esse design ripado, ele também é um excelente produto para ser aplicado em relação à acústica. Então ele traz um conforto acústico muito bacana também para esse local, para esse ambiente. O bambu é considerado um recurso sem fim. É o recurso natural que se renova no menor intervalo de tempo. Cresce mais rápido que qualquer outra espécie florestal e possui melhor aproveitamento por área. Algumas espécies chegam a crescer até 1 metro por dia. Outro ponto importante é que garante sustentabilidade e a sua taxa de utilização, ou seja, quase 100% da matéria-prima é utilizada, enquanto na madeira esse número é muito menor. Além disso, é um eficiente sequestrador de carbono, retirando com eficiência o carbono do ar ao seu redor. O painel de bambu da Unic é inovador no seu processo de produção. Usamos o calor em alta temperatura para carbonizar o bambu a fim de alterar a ordem molecular das fibras e remover todo o amido e o açúcar. Em seguida, reestruturamos o bambu. Lâminas de bambu são coladas e prensadas para reforçar suas características naturais de resistência. Os fios de bambu modificados são fundidos por resina fenólica. Esse novo processo torna nossas peças altamente anticorrosivas, de alta densidade, alta dureza, anticupins e resistente ao fogo. Por fim, aplicamos tratamento UV de alta qualidade.